Todo mundo já tá cansado de saber que não existe uma receita para conseguir clientes. Muita gente sempre vem aqui no canal e diz: Carly, como é que eu vou conseguir meus primeiros clientes? Querida, faz aí um vídeo para me ensinar essa receita. E não tem, cara, não tem como eu chegar para você e dizer: toma aqui. Se você fizer isso, você vai conseguir vários clientes, porque isso não existe. Porém, eu tenho algumas dicas em relação a isso, que foram dicas que eu usei e fizeram com que eu conquistasse os meus primeiros clientes e, consequentemente, aparecesse outros e outros e outros e fizesse a minha carreira evoluir. Então, se você quiser saber mais sobre isso, continua assistindo esse vídeo. Não esquece de deixar o teu like, que é muito importante para o canal. E se você está chegando por aqui agora, clica no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo e se inscreve. Fica aqui comigo para assistir esse e outros vídeos. Então eu tenho algumas dicas para vocês, que são dicas sim que ajudam, auxiliam nessa questão de conseguir clientes, os primeiros clientes e depois mais clientes, mas que não tem garantia nenhuma de que vai funcionar para você. Pode ou não funcionar, dependendo de como você vai fazer toda a gestão disso. Quando a gente começa na fotografia, a gente tem vários desafios, e um deles é justamente conseguir clientes. Conseguir os primeiros clientes depende de como você vai se inserir no mercado. Então, se inserir no mercado requer não só responsabilidade enquanto empresa, responsabilidade enquanto pessoa e, claro, você precisa de network. E network é você colocar o seu nome na boca de pessoas que podem te levar além. Quando a gente trabalha com fotografia, a gente não depende pura e exclusivamente da gente, do que a gente faz. Tem toda uma rede de pessoas que irão divulgar o seu nome e fazer com que as pessoas conheçam e te contratem. Mas ali nos primeiros momentos, o que você tem que se preocupar é em produzir um bom conteúdo e ser empresa responsável. Ter responsabilidade com o que você está fazendo e ser extremamente profissional. Então, nesse primeiro momento, você precisa produzir um bom conteúdo e se apresentar ao mercado como um bom profissional, uma empresa que tem responsabilidade com o cliente que você vai atender. E aí eu tenho algumas informações importantes para vocês, com base no que eu vivenciei, no que eu vivencio e também com base em outras coisas que colegas meus sempre falam para mim. Então, vamos lá saber essas dicas para ver quais passos você precisa dar rumo aos primeiros clientes e quem sabe aí uma agenda cheia. O primeiro passo aqui, ou seja, o seu primeiro desafio enquanto fotógrafo iniciante, é você definir o público-alvo, e isso é de extrema importância. Quando eu falo público-alvo, são diversas as variações. Questão de classe, gênero, idade, cidade. Então você tem que definir, vai ser um público classe C, vai ser um público classe A, você vai atender mulheres, casais, casamentos, eventos. Então você precisa entender qual a necessidade desse público, o que é que está faltando, o que é que já tem, onde você pode melhorar, o que é que você pode fazer de diferente, sabe, para ser aquele seu diferencial que só você tem ou que só você faz daquele jeito, para que esse público comece a olhar para você, comece a olhar para o seu trabalho. Então existe todo um estudo por trás do público que você quer atingir. Então, quando eu falo para direcionar, é porque é sim importante. Quando a gente começa na fotografia, a gente tem muito essa ideia de que, não, eu vou pegar qualquer trabalho que aparecer e tudo mais, e tudo bem, não tem problema você pegar o que aparecer, mas você precisa definir o seu público-alvo para poder montar estratégias de marketing, de venda, porque é isso que vai fazer com que as pessoas olhem para o seu trabalho e conheçam o seu trabalho. Eu fiz isso? Claro que eu fiz. Eu tô falando aqui é porque eu fiz. Então, quando eu comecei na fotografia, eu já tinha um foco de atender mulheres, de fazer retratos femininos. Então, eu direcionei todo o meu estudo da necessidade daquele mercado para as mulheres. No começo, eu atendia mulheres de todas as idades. Hoje, eu já tô restringindo mais. Mas, por exemplo, na época que eu comecei, eu entendi que a maioria das mulheres que gostariam de fazer o ensaio, elas gostariam de ter uma mulher que soubesse direcionar elas, e elas queriam ter também alguém que entendesse de maquiagem, de moda, para direcionar elas em tudo isso, no look que ia usar no ensaio,
que tipo de maquiagem. E aí o que foi que eu fiz? Eu comecei a ofertar um serviço que além do ensaio já tinha maquiagem e cabelo incluso. Então isso foi muito bom para mim e foi um diferencial para o meu serviço naquele primeiro momento. Após definir o seu público-alvo, você vai ter que partir para a parte de network. E eu confesso que para mim essa foi uma das partes mais difíceis, porque você precisa entrar em uma rede de relacionamento para poder divulgar o seu trabalho. Então eu vou dar um exemplo bem clássico aqui. Se você quer trabalhar com casamento, você tem que entrar em uma rede de relacionamento em que vai envolver decorador, cerimonial, buffet. Então você tem que ser ali boa praça com todo mundo, porque você pode ser o melhor fotógrafo do mundo. Se você criar treta com a cerimonial, acabou a sua vida, meu amigo. Então você tem que fazer toda uma rede de relacionamento, tem que ter network para poder divulgar o seu trabalho. Então, de acordo com o estudo que você fizer do seu público-alvo, a quem você vai entender, você vai ter que descobrir qual vai ser a rede de relacionamento que você vai ter que se envolver para poder divulgar o seu trabalho. Não confunde se relacionar com pessoas que você não gosta só para poder divulgar o seu trabalho. Você não precisa disso. Você pode muito bem construir uma rede de relacionamento, construir ali a sua network com pessoas que têm um trabalho sério igual ao seu, com pessoas que realmente gostam do que fazem, que trabalham, que têm profissionalismo, e todo mundo vai sair ganhando com essa história. Então você não precisa ser falso, você não precisa ser desnecessário com ninguém. Você só precisa desenvolver o seu trabalho e ser legal com as pessoas que estão envolvidas nesse meio também. Então, estuda aí qual vai ser a sua rede de relacionamento para o seu público-alvo, para começar a fazer a network. E falando em network, em divulgação boca a boca, esse primeiro momento é muito importante e a primeira impressão que você vai passar. Então, se você pegou ali um trabalho, um portfólio, você tem que ser extremamente profissional, seja ensaio de graça ou seja ensaio pago, porque as pessoas falam e elas falam bastante e a história ela vai aumentando e já vai chegando de outra forma. Então você precisa ter cuidado com esses primeiros momentos de se inserir ali no mercado. O que é que eu vejo muito acontecer? Tem muito profissional chegando agora no mercado, 2, 3 meses de fotografia que seja, e pegando trabalhos que eles não conseguem fazer. Então, todos os dias, por exemplo, nas minhas redes sociais, eu recebo mensagens de pessoas que dizem assim: Carly, eu fui convidada para fazer um evento e eu não tenho flash, eu não tenho nada, eu só tenho uma câmera tal, com uma lente 50 e eu não sei o que eu vou fazer, mas eu aceitei. É irresponsável você fazer isso, porque é o seu trabalho que está em jogo, você já vai se inserir no mercado de forma errada, fazendo um trabalho errado e as pessoas vão falar. Então ali você já vai desenvolver uma fama que não era para acontecer. Então tenha responsabilidade nesse primeiro momento. Valorize muito a divulgação boca a boca, porque Instagram nenhum vai fazer por você o que a divulgação boca a boca faz. Então, só aceite trabalhos que você tem 100% de certeza que você vai dar conta e que você vai entregar um bom material para que as pessoas, ao invés de falar mal, falem bem. E imagina só todo esse falatório e a história aumentando para o bem. Com certeza você vai se inserir no mercado com uma visão bem melhor do que se você pegar trabalhos que você não consegue fazer apenas por dinheiro. E aí, outro conselho que eu quero dar e que a maioria das pessoas ignora porque acha que é concorrência é sobre colegas de profissão. A gente tem que tentar ao máximo ter bom relacionamento com nossos colegas. Tem aqueles colegas que querem dar rasteira? Tem, toda a profissão tem, e a gente não vai ficar livre na fotografia. Então esses você deixa lá quietinho, não mexe, não cutuca, mas aí você tem que ter um bom relacionamento com seus colegas de profissão e também com colegas próximos, tipo filmmaker e essas paradas aí, porque a gente precisa não só criar network e rede de relacionamento, que eu já falei, mas a gente precisa ter referência no nosso trabalho. Então, por exemplo, quando a gente pega um cliente que quer fazer tal estilo que não é o seu, ou você não tem agenda, se você tiver um bom relacionamento com seus colegas de profissão, com certeza essas pessoas irão te indicar em algum momento. Então eu já indiquei outros fotógrafos que poderiam fazer por aquele cliente algo que eu não podia fazer naquele momento, e outros colegas também já me indicaram. Então
Não encare os seus colegas de profissão como concorrentes, e sim como colegas. Eles estão ali desenvolvendo o trabalho dele, você está desenvolvendo o seu, e não existe isso de cliente perdido, porque quem escolhe o profissional é o cliente. Então não adianta você brigar com o seu colega por cliente, porque no fim das contas é o cliente que vai escolher se ele quer você ou se ele quer ele. E não é só por preço, é por um conjunto de coisas. Então tente aí manter um bom relacionamento com pessoas de bem, que fazem a mesma coisa que você, porque você só tem a ganhar com isso. E aí, por último, só pra gente entrar aí numa questão que é um tanto quanto polêmica, muita gente me pergunta se nesse primeiro momento é bom fazer promoções, sorteios e tudo mais. Olha só, nesse primeiro momento eu não sou muito adepta de sorteios, porque geralmente quem participa do sorteio nem conhece o seu trabalho, não quer saber se você está começando agora, se você não sabe fazer foto igual a de fulano e tudo mais, não tá nem aí pra você. Então, o importante mesmo nesse primeiro momento é você construir um portfólio bacana e direcionado para o seu público-alvo e botar o seu trabalho na rua. Cria as redes sociais, cria o teu site, divulga na escola, se você ainda estuda, na faculdade, entre os amigos, convida aquela menina que é popular na cidade e na escola para fotografar ela, porque isso vai criando uma divulgação e é muito importante você mostrar o que você sabe fazer, ao invés de você ficar ofertando promoção e sorteio para pessoas que não estão nem aí para o que você está construindo ali. Então, se eu posso dar um conselho para você, que foi exatamente o que eu fiz, é construir um portfólio maravilhoso nesse primeiro momento, ficar livre para criar, para colocar sua criatividade, sabe, para exercer o que realmente você sabe fazer, e aí sim, com base nessas fotos que você for postando, você vai divulgando ali o seu trabalho e as pessoas vão conhecendo um pouco mais de você. E quem sabe mais pra frente, depois dos primeiros clientes, depois de tudo isso que eu falei, você faz um sorteiozinho, uma promoção, porque você já vai estar inserido no mercado. Aí sim, às vezes, vale, tem custo-benefício. E só uma última coisa, não tenha vergonha de divulgar o seu trabalho. Eu recebo mensagem de muita gente falando que tem vergonha de divulgar o trabalho que desenvolve, e isso é a maior besteira do mundo, porque quem não é visto não é lembrado. Então comece a divulgar o seu trabalho, não se compare com profissionais que já estão no mercado há um tempo, que já têm aí toda uma estrada. Divulgue o trabalho que você desenvolve naquele momento e você vai evoluir, cara. Ninguém nasce sabendo. Então não tenha vergonha do que os outros vão falar. Se importe apenas com as opiniões construtivas e com o que você acha do seu trabalho naquele momento, tá bom? Então comece a divulgar ele agora. E aí, o que foi que vocês acharam das dicas de hoje? Estão prontos para pegar os primeiros clientes que vão surgir aí para vocês? Não esquece de deixar o teu like nesse vídeo, tá bom? Que é muito importante. Se você conhece fotógrafo que está iniciando agora e precisa desses conselhos, compartilha esse vídeo com ele. E se você tá chegando por aqui agora, se inscreve no canal e fica aqui comigo para assistir esse e outros vídeos. E ó, um cheirinho no cangote, até o próximo vídeo.